Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu, a Mariana Alberge, terapeuta integrativa também, especialista em radiestesia. Vamos falar sobre as energias dessa semana, do dia 8 de abril ao dia 14 de abril, é isso? Sim, isso aí, vamos lá. Confirma? Gente, sobrevivendo, né? A cada dia Sobreviver. sobrevivendo. Hoje a gente tem um eclipse, aliás, a gente já teve esse eclipse, no momento que a gente está gravando o eclipse já aconteceu, tá? Acabou de acontecer. Não foi visível aqui no Brasil, foi visível nos Estados Unidos, um pouco no México, Estados Unidos e Canadá. Então, assim, a semana, pela astrologia, ela vai ser marcada por esse eclipse, né? Porque é um evento bastante intenso. Intenso, né? Bastante importante pela astrologia. Eu já falei sobre esse eclipse num vídeo específico, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, porque é o acontecimento que domina a semana pela astrologia. Então, a gente tem com esse eclipse um belo de um portal. Então, para quem conseguir, né? Quem conseguir e souber aproveitar, ótimo. Mas é um portal aqui para a gente trabalhar as nossas dores interiores, né? Um portal de cura emocional, cura de conteúdos até bem antigos, tá? Daquele emocional um pouquinho mais denso, que tá ali no nosso inconsciente. Bem enraizado, É né? bem enraizado para trabalhar coisas bem profundas, né? A gente tem nesse eclipse também uma qualidade energética de quebra de estruturas antigas, quebra de estruturas que nos prendem. Então, a famosa zona de conforto, né? A zona de conforto que a gente às vezes não quer sair, na maioria das vezes a gente reluta em sair. Então, essa energia do eclipse é uma energia que empurra a gente para sair dessa zona de conforto. Tá? É uma semana muito boa para terapias. Toda semana é boa para terapia. Mas como a gente tá com essa qualidade, com esse portal de cura, é muito bom para quem quiser fazer alguma terapia, né? Algum procedimento terapêutico, como apometria, reiki, cura arturiana, regressão para quem tiver nessa pegada. Que mais, Mari? Ai, tem tantas, né? Tem muitas. Tem muitas ferramentas, até uma constelação, de repente Uma é um momento legal, né? Para também. poder trabalhar a parte ancestral. É interessante, né? Então tá um momento assim bem propício, de muita conexão, tá? Mas é uma conexão com a gente, tá? É uma energia que nos leva a olhar para nós, a conseguir fazer esse caminho inverso. A gente está falando do signo de Áries, né? Esse eclipse aconteceu em Áries. E Áries é o signo que fala do eu, né? Então a gente tem aqui um movimento, só que direcionado para dentro, até porque a gente está com Mercúrio retrógrado, eu também falei isso, Mercúrio retrógrado em Áries, né? Que traz essa força do eu, essa força de empuxo mesmo, mas é para dentro, Sim, né? sim. É para a gente olhar para a gente, para nós, tá? Não é para fora, é para dentro. Então tá super propício para isso e mais, né? A gente tá aí na quarta-feira com a conjunção de Saturno com Marte em Peixes, que também traz aí uma força tremenda de quebra de estruturas, né? Marte é essa força, a força até violenta muitas vezes, né? Mas é é o foco, é a força direcionada em cima de Saturno que representa as estruturas, né? Então, aquelas estruturas que a gente tem que são muito sólidas. Sim. A força de Marte vem lá para derrubar isso, tá? Então, isso é na quarta-feira. Esse evento, essa conjunção, como tudo na astrologia, ela vem, né? Os planetas vão se aproximando aos poucos, né? Então, Saturno é mais pesado, é mais lento, Marte é mais rápido, então ele vem, né? Vem se aproximando de Saturno, e aí a gente já sente essas energias muito antes da conjunção, que é a junção, né? A junção é o ápice da energia, depois eles se separam, né? Então, na quarta-feira é o ápice dessa energia. Então, a gente pode esperar, para quem
Tem muitas pessoas que já estão vivendo isso, né? Perfeito. Muitas pessoas, né? Muitas. Mas a gente vai ter, assim, esse nível máximo da energia na quarta-feira. Nível hard na quarta-feira. Então, a gente pode esperar aí acontecimentos também que venham mexer com a gente, mexer com as nossas estruturas, como a gente está numa energia de olhar para dentro, Sim. né? Então, justamente assim, mexer com as nossas estruturas para a gente poder, então, começar a pensar, olhar para nós, mas começar a pensar numa forma de sair, né, da zona de conforto, Sim. começar a derrubar essas estruturas internas que às vezes são muito rígidas, requerem, né, que a gente trabalhe muito para a gente sair dali. E para que sair, né, gente? Para expandir a consciência, porque tudo que está aqui na Terra caminha no sentido da evolução. A gente pode olhar os animais, as plantas, o próprio planeta, tudo caminha no sentido da evolução. Nós também. Sim. Mas não é só os nossos corpos, né? É a nossa mente, são as nossas emoções. A gente precisa caminhar, né, no sentido evolutivo. E se a gente não caminha por conta própria, coisas vão acontecer, né, que vão empurrar a gente. De alguma forma vai. De alguma forma vai. Ou vai no empurrão, ou vai no empurrãozinho, mas de alguma maneira vai. A gente sempre tem livre-arbítrio, a gente pode se negar, né? Mas ainda assim a gente vai levar muita porrada até a gente começar a se movimentar no sentido da evolução. Perfeito. Até a gente abrir a nossa consciência, tá? Então os movimentos, eles vão ficando cada vez mais intensos, sim, né? Nos próximos 2 anos, super intensos, que é para fazer as pessoas saírem dessa zona de conforto, né? E ampliarem a percepção de mundo. O mundo é gigante, né? O mundo está além da nossa visão, está além do que é físico e material. Total. Tá ok? Mari, agora é contigo. Eu acho que seguindo nessa tua mesma linha de raciocínio e também, enfim, todas as nossas medições aqui, né? Eu tenho muito assim para mim que a gente vem tá aqui nesse momento, né? Porque nós não somos humanos, nós estamos humanos, né? E o estar humano, né? Como a Bettina tá falando dessa coisa, dessa busca, né? Eu tenho para mim que a gente vem trabalhar principalmente emoções e relacionamentos, né? Então, se é um momento astrológico, é uma conjuntura energética para que a gente possa dar esse passo com mais intensidade, né? É muito importante a gente aproveitar esses momentos, tá? Em que esses fluxos estão abertos, né? Esse portal está aberto, e aqui pela radiestesia a gente também identifica um fluxo emocional muito intenso para essa semana, o que não significa que seja intenso no sentido negativo ou positivo, mas que tem um fluxo intenso na parte emocional. E que a gente, através do olhar pra gente, porque aqui também já pegando a parte dos relacionamentos, tá? Familiares e afetivos, junto com o emocional aqui, estamos numa semana bem de baixa energética nesse sentido de relações familiares, relações amorosas. O que é isso? É que não está no momento de se trabalhar exatamente essas relações. A não ser que seja de nós em relação àquilo, né? Então, assim, em relação ao eu, e isso é o que você estava falando, da energia de Áries, e está totalmente visível aqui na parte que a gente consegue medir essas frequências também, o que é sempre muito interessante, né? A Bettina vem com as informações, a gente não se encontra, eu já falei, e aí a gente junta e é sempre incrível a conjuntura das coisas, não tem como fugir, né? Tá tudo conectado, estamos todos conectados, isso é uma coisa bem importante a gente também ter em mente. Então, prestar atenção em si, tá? No teu fluxo emocional, naquilo que vem à tona, né? Aquelas emoções, como a Bê estava falando, mais enraizadas, aquilo que está mais interno, mais intrínseco, às vezes não está nem visível, né? Tá muito lá dentro do inconsciente. Às vezes a gente tem uma dificuldade grande de externalizar nossas emoções, tem dificuldade até de expressá-las, e isso vai deixando a gente muito complicado em todos os sentidos, porque a gente tem que conseguir acessar de alguma forma, né? Então, quando a Bê fala das terapias, eu super concordo.
que toda manobra, todo movimento para se autoconhecer, para se buscar, para conseguir externalizar. Tá muito favorável, né? É importante, né? Sempre é, mas é que agora o energético tá empurrando, Exatamente. né? Tá favorecendo. Exatamente. Então tá um momento super bom. Então aproveitar mesmo, olhar para esse fluxo, para olhar para esses movimentos que a gente está vivenciando no planeta mesmo com carinho e com tranquilidade, apesar de serem intensos, né? A gente também passa as coisas, tá? Pessoal, a gente tá aqui falando, né? Parece que tá lá ilesa. Não, a gente também passa nossos processos e às vezes vem avalanches, né? A gente tem que lidar com aquilo. E temos que lidar, né? Temos que proporcionar a nós essa chance, essa abertura de tentar, de ir. E tem uma frase que ela é até bem, um pensamento que é bem conhecido, tal, mas eu acho bem incrível, assim, que é o seguinte: uns grandes passos da humanidade, grandes passos nossos são dados com as pernas tremendo, né? Então, assim, vai com medo, mas vai! Se entrega para o processo, né? Procurem abrir esse fluxo. Já na parte aqui que a gente fala, a espiritualidade, ela deu na parte espiritual, assim, ela dá uma descidinha, assim, frequencial. Ah, mas então não tem conexão espiritual? Sempre tem, gente, não tem como, a gente tá conectado o tempo todo. Mas a atenção aqui é no... desconecta um pouco frequencialmente, mas a gente se reconecta frequencialmente. Então, dê mais atenção à espiritualidade essa semana, tenta entrar nos seus processos mais da forma com que você entende, isso eu falo sempre, né? Espiritualidade, a gente não é religião, a gente não trabalha aqui com pensamento de religião, né? A gente respeita a tudo e a todos os pensamentos, mas aqui a espiritualidade, ela é nossa, ela é própria da gente. Então a gente encontra surfando, caminhando, indo num templo, não sei, mas tenta entrar nesse fluxo da espiritualidade um pouquinho mais essa semana, porque tem essa baixa, então a tendência é que a gente desconecte um pouco mais, tá? Então é sempre importante a gente estar aí conectado ao nosso ser espiritual e à nossa espiritualidade, como a gente entende, né? Trabalho, gente, e dinheiro tá com fluxo já bem mais elevado do que das últimas semanas, então assim, já tem uma frequência maior girando, já tem uma energia mais propícia girando, tá? Então aqui um fluxo bom para a gente pensar em novos negócios, o fluxo dentro dos ambientes de trabalho também está mais propício, está mais tranquilo, né? Até em lidar com aquilo que você já tem na tua vida de trabalho, mas pode vir promoções aí, pode vir novas oportunidades, né? Ficar atento a essas questões, porque quando o fluxo ele aumenta, essas questões elas se abrem. Então, às vezes a gente está aberto também para o novo, também, de certa forma, né? E dinheiro também tá legal, tá? Então, quem quiser fazer um investimentozinho, quem tiver com fluxo financeiro andando, também tá legal para você fazer gastos diferentes, né? Que em geral tem vindo assim umas semanas que é para segurar. Essa semana já tem uma coisinha mais solta, então se a pessoa tá a fim de fazer dar uma passeada, sair para dar uma jantar, fazer alguma coisa nesse sentido, tá de boas. O fluxo tá positivo para isso, tá? E eu acho que a saúde é uma coisa interessante, que ela vinha num patamar bacana, de frequência um pouco mais elevada, e a gente entrou agora nessa semana num padrãozinho mais denso na parte da saúde, tá? Então atenção principalmente às questões virais. Foi uma coisa que eu fui medindo na radiestesia, em que nichos da saúde a gente via prestar mais atenção, e bateu muito forte essa questão do viral. E talvez questões de doenças que estavam escondidas, tá? Pode ser que apareçam diagnósticos aí em relação nesse sentido, tá, gente? Pode acontecer de descobrir situações novas. Até porque talvez essa questão aí do próprio eclipse. Perfeito. Traga também muitas sim. coisas, né? Coisas que antes não estavam muito perceptíveis. Agora Começam os a ficar mais processos claras. começam, porque o eclipse também é um detonador, né? Sim. De processos. Então talvez Sim, total. Né? Tem total correlação. Tem a ver, né? Então isso é uma coisa que me chamou a atenção nessa semana, né, na medição, porque foi bem específico, assim, então pode ser que aconteça, tá? E tudo bem, gente, vamos trabalhar com essas questões também de forma o mais tranquilo possível, porque no final é tudo aprendizado.
ou consequência daquilo que a gente escolhe pelo nosso próprio livre-arbítrio, né? Sobre os nossos hábitos, sobre as nossas questões. Momento bom para refletir também sobre isso, né? Sim. Já que a gente está aí numa... É um momento muito bom de reflexão, Exatamente. porque Mercúrio está retrógrado, então a gente está num belo momento de revisão, de reflexão. Mas sobre nós, não é só ficar pensando Exatamente, no outro. é nós. Pensar na gente, como a gente tem lidado com a nossa vida. A gente já vem falando isso aí, semana. Mas é isso. É porque tá propício para isso. Quem conseguir entrar nesse flow, quem entrar nisso, por isso as terapias que ajudam a gente a mergulhar mais ainda no processo, né? Elas facilitam, né? Muito. São facilitadoras, né? Elas abrem a nossa consciência, elas vão abrindo a nossa percepção. Sim. Então, por isso que é muito interessante, né? Sim, total. Super interessante, gente. É aproveitar esses momentos mesmo também dessas questões mais kármicas, né? Poder também prestar atenção nas questões que cercam, né? Naquilo que você observa, né? Observa, né? Eu falo assim, não é momento muito de ação, até em questões familiares, ancestrais, de relacionamento, mas observa, fica mais na tua e puxa para você aquilo que você tá vivenciando, aquilo que você tá sentindo, aquilo que você percebe. A nossa intuição, ela tá aí, gente, o tempo todo apitando, e a gente muitas vezes nessa nossa perturbação mental e da vivência do 3D aqui que eu falo, que é essa nossa vida cotidiana, ela faz com que a gente se desconecte um pouco dessa nossa parte intuitiva, né? Que a gente se conecte mais às coisas mais enraizadas, a parte material, a parte financeira, que tá tudo certo, a gente também vem vivenciar isso, né? Mas se permitir, às vezes, acalmar um pouquinho a mente. E já falo que, falando em mente, em pensamento aqui, aproveita porque a mente dessa semana, a mente está bem tranquilinha. Não digo nem tranquila, mas deu uma ajuda, né? Ajuda nesse processo que a gente está falando de olhar para si, de olhar para as próprias emoções. Sim. Porque quando a gente cala um pouco a mente. É que a gente tem a passagem, né, para nossas emoções, para o nosso inconsciente, né, essa caixinha que guarda aí toda a nossa memória, né, memória da nossa essência, né? Sim. E aí que na verdade é a caixinha que guarda nossos registros. Nossos né? registros, a gente tem uma série de pastinhas, gente. Série de computador. Aquilo fica tudo armazenado ali no nosso campo. E a gente consegue entrar em contato porque a gente cala um pouco a mente. Né? E essa semana em particular, o mental, ele deu o fluxo diminuiu. Não, e mais uma vez repetindo, não significa que é positivo ou negativo, apenas que há uma diminuição no fluxo daquela energia, daquela situação, daquele corpo, que é o nosso corpo mental, né? Então ele tem uma descidinha, talvez pode acontecer também processo de falta de concentração, tá, gente? Pode acontecer já por causa dessa diminuição, mais dispersão também ficar... relaxa, tá? Se acontecer, porque é esse fluxo. E é como a Bê tá falando, pegar esse fluxo que tá dessa forma e utilizá-lo para aquilo que está em fluxo maior, que nessa semana é o nosso emocional, é o olhar para nós e não ao outro em si, tá? É as nossas relações conosco mesmo. E aproveitar esse eclipse, né, que traz à tona, ou aquilo que estava tampado aparece, né? E a gente tiver nessa sintonia, com essa vontade, vai embora, gente, é isso. Eu acho que resumindo, é isso aí. Então, gente, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Como eu sempre falo, faça o que for possível fazer para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Tá bom? Uma boa semana para vocês, uma boa semana pós-eclipse. Isso. Força na peruca e vamos embora. Vambora, Valeu, gente. Beijo. Um grande beijo, paz e luz, gente.